Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Você sabe o que são precatórios? Pois é, esse foi o tema do dia na economia brasileira. Precatórios nada mais são do que dívidas reconhecidas pela justiça que o governo tem junto a uma empresa ou junto a uma pessoa física. O governo tinha que te pagar, não te pagou, você entrou na justiça e a justiça reconheceu que verdadeiramente o governo te deve essa grana. Esse reconhecimento, na prática, é um precatório. Você vai entrar numa fila, a fila dos precatórios, e aos poucos o governo vai pagando essas dívidas que ele tem junto a pessoas físicas e jurídicas. E nessa semana, o ministro Paulo Guedes fez uma proposta, a proposta da PEC dos precatórios, para ampliar, alongar o pagamento desses precatórios. Segundo ele foi alertado pela Justiça que os precatórios estão aumentando de maneira muito acelerada e que no ano que vem esse aumento faria com que os precatórios atingissem a magnitude de 90 bilhões de reais e que, consequentemente, o governo não teria condições, não teria espaço para a ampliação do Bolsa Família, não teria espaço para fazer as políticas sociais e econômicas que estão sendo planejadas para esse ano de 2022. Daí a necessidade de uma PEC para alongar no tempo o pagamento dessas dívidas governamentais. Isso foi muito mal recebido pelo ambiente econômico, pelos agentes econômicos, porque denota que o governo está querendo jogar dívidas para frente, está querendo não honrar os seus compromissos por conta de razões oportunistas e eleitorais, ou seja, o compromisso com as contas públicas não seria tão sério assim e, consequentemente, o risco fiscal no Brasil estaria bem mais alto do que se imaginava. É crescente a percepção de que no ano de 2022 o governo vai pagar o que pode e o que não pode para tentar garantir a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. E dentro de um contexto como esse, conforme as pessoas vão tendo a percepção de que o governo de turno está disposto a aumentar o endividamento como se não houvesse amanhã por razões eleitorais, você fica preocupado e acaba aumentando a sua percepção de risco fiscal. Diante desse cenário de incerteza e de risco, você busca segurança na moeda americana e o preço do dólar acaba subindo. Esse é um dos elementos que ajuda a entender por que o preço do dólar não cede no Brasil. Existe uma crescente percepção de que o governo brasileiro não está comprometido com a solidez e com a estabilidade macroeconômica e que está muito mais preocupado com a agenda eleitoral. Dentro de um contexto onde a inflação não para de subir, o juro não para de subir e o dólar não cede, o ambiente de imprevisibilidade econômica é grande. Somando-se a isso um desemprego elevado, um ministro da Economia que ataca o IBGE dizendo que o cálculo do desemprego está utilizando parâmetros antiquados, você cria um caldo de cultura muito preocupante em relação ao que vai acontecer no Brasil num futuro não muito distante. Isso aumenta a hesitação em relação a investimentos e cria um ambiente de incerteza e de imprevisibilidade. Aprofundando um pouco esse ponto que foi colocado em relação ao desemprego, o ministro Paulo Guedes reclamou da taxa de desemprego divulgada pelo IBGE, dizendo que o CAGED é que deveria ser levado em consideração. O CAGED, ele mensura, ele calcula o número de postos de trabalho que foram criados. E você pode ter postos de trabalho sendo criados, como aconteceu no primeiro semestre de 2021, mesmo dentro de um contexto onde a taxa de desemprego permanece alta ou, eventualmente, a taxa de desemprego até aumenta. Porque no Brasil, o desemprego, você é considerado desempregado quando você está procurando trabalho. Se você desistiu de procurar trabalho, você deixa de ser um desempregado para virar um desalentado. É por isso que, em alguns momentos onde o nível de emprego aumenta, eventualmente desalentados podem voltar a procurar trabalho e, consequentemente, passarem a ser considerados desempregados. O IBGE não fez nenhum cálculo errado, o IBGE está apenas mostrando a realidade. Não adianta você simplesmente tentar quebrar o termômetro como forma de tentar eliminar uma febre. Não é uma boa ideia, não faz sentido
e não funciona. Quer dizer, esse caldo de cultura, esse conjunto da obra do ponto de vista da economia brasileira é muito ruim. Temos um governo que dá sinais de que não está preocupado com as contas públicas, não está preocupado com políticas públicas, não está preocupado com a redução do desemprego dentro de um ambiente onde o juro não para de subir, o dólar está muito elevado e a inflação continua bastante alta. É dentro desse cenário que nós acabamos observando muita incerteza, muita imprevisibilidade, que acaba tendo reflexos sobre o sistema financeiro de forma geral e sobre o dólar de forma particular. Dólar e mercado financeiro que acabam sendo grandes termômetros em relação às expectativas no que tange à economia brasileira. Vamos acompanhar, gente, mas o Brasil está vivendo aí uma quadra um pouco perigosa e essa quadra precisa ser monitorada por nós aqui no Petit Jornal e é isso que nós vamos fazer. Se você gosta do projeto do Petit Jornal, fica aqui o convite para você se tornar nosso apoiador. Lá no site do podcast, petitjornal.com.br, tem uma seção Apoio Petit com todos os direcionamentos para você se tornar um apoiador, seja você residente no Brasil ou no exterior. O Petit é uma mídia independente, não tem qualquer conglomerado por trás e é mantida exclusivamente pela ajuda de nossos apoiadores, a quem agradecemos enormemente. Além disso, vou colocar aqui linkado no descritivo desse áudio o site do outro projeto, o petcursos.com.br, onde eu e o professor Tanguy Bagdadi aprofundamos uma série de temas nas áreas de economia e política internacional. No mais, eu sou Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.